Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jampa. E hoje nós vamos reagir aqui ao programa Seleção Sport TV, galera, que analisou a classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores da América, depois de uma vitória por 2-1 sobre o Cruzeiro no Maracanã. E olha, chamou bastante a atenção, né, a forma como o Flamengo foi elogiado, meus amigos, no programa. Eric Faria, André Rizek, Felipe Melo e Rodrigo Coutinho, né, destacaram aí principalmente o primeiro tempo do Mengão, a intensidade do time, a qualidade, né, do futebol apresentado pela equipe do Flamengo e, é claro, a força, né, a grande força que é o elenco do Flamengo. Se você não é meu inscrito ainda, se inscreve aí no canal, deixa aquele like aí, por favor, vai me ajudar muito e vamos para a reação. Eu estou estranhando o comedimento dos rubro-negros nessa quinta-feira. Eu fui dormir muito impactado. Eita. Com o nível de atuação. É muito maior do que o resultado, né? O resultado de 2-1. O resultado foi injusto. Eu acho que não mostra o nível de atuação do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Eu achei que hoje os rubro-negros estariam na... Ninguém segura, se cuida PSG, PSG pode esperar. Não. Assim, será que o rubro-negro se habituou a esse nível, a esse tipo de noite como que ele viveu ontem? Porque eu confesso que estou impactado pelo nível de atuação do Flamengo. Boa tarde. É o que a gente espera do time do Flamengo. Né? E aí, tudo bem, Rizek? Boa tarde a você, Eric, Felipe, galera de casa. Eu acho que pode estar rolando um hábito sim, porque se você voltar nas últimas Libertadores vencidas, principalmente Libertadores vencidas pelo Flamengo, o Flamengo faz uma grande Libertadores em 2022, por exemplo. Tem um jogo semifinal que, para mim, é um dos maiores da história do clube na Libertadores. 4-0 no... Um 4-0 fora de casa contra o Vélez. O Vélez mal consegue passar do meio campo. Ah, mas o time do Vélez não era um grande time do nível do Flamengo? Beleza, mas estava na semifinal da Libertadores. Lembro desse jogo. Foi assim. Foi 3 gols do Pedro, né? Foi assombroso. Tem o 7-0, 8-1, não lembro. 7-1 no Tolima, nessa mesma Libertadores. A goleada 4 gols do Pedro. 4 gols do Pedro. E assim, fora a supremacia em confrontos contra grandes times brasileiros também. Na própria Libertadores 22, o Flamengo foi muito superior ao Corinthians num duelo ali, antes de chegar à final. Agora, contra o Cruzeiro, eu diria que o Flamengo foi superior em 70% do tempo, pelo menos. Grêmio também, não Grêmio, em cosquinha. Internacional, Grêmio 5-0. 2 vezes, 2019. Então, assim, isso cria no torcedor o que muita gente pode achar que em algum momento vira uma soberba. E acho que pode ser confundido com isso, sim. Mas há um costume. Isso, pra mim, é nítido. O Flamengo tá todo ano chegando, todo ano... Basicamente todo ano jogando muito bem. Soberba eu acho que era uma pilha que o rubro-negro tinha antes, com times ruins, aquela pilha do rumo a Tóquio. Não é soberba, o rubro-negro tinha uma auto-ironia, assim, de sempre pensar grande, mesmo com times médios ruins. Agora, cara, com o nível de atuação ontem, eu achei que a gente estaria hoje vendo gente falando assim, ó, agora É porque a empolgação meio que virou uma rotina pro torcedor do Flamengo nos últimos anos. Né? E assim, isso não é nenhuma opinião, é uma constatação. Só quando o Flamengo for campeão da Libertadores. Aí a gente pode falar em PSG. E tem que esperar o PSG ganhar também, porque o PSG não ganhou ainda não. Calma. O PSG tem que ganhar a Champions também de novo, né? Então assim, calma. Tá muito cedo pra falar nisso. Assim de ver o que tá acontecendo. Agora, só queria destacar uma entrevista que o Leonardo Jardim deu, que acho que às vezes a gente esquece disso. Depois do jogo contra o Inter no Beira-Rio, o Flamengo jogou muito mal contra o Inter no Beira-Rio, e ele foi bastante cobrado por isso, logicamente. E ele dá uma declaração que faz todo sentido hoje. Ele fala, eu fiquei mais de um mês, um pouco menos de um mês, treinando sem meus principais jogadores, que cada um estava numa seleção jogando de um jeito, recebendo um estímulo de treinamento. Esses caras ficaram dias sem treinar depois da Copa do Mundo e voltaram. Fora os que lesionaram, natural que a equipe não vá se encaixar nesse momento. Depois disso, o Flamengo teve 10 dias de treinamento. E aí melhorou muito. Leonardo Jardim, falou que o time melhoraria depois disso. Falou mesmo. É o que está acontecendo. A sequência após 10 dias, ela vem num crescente, né? Pegou o Vitória no Maracanã, 2-0. O primeiro tempo do Flamengo é espetacular. O Vitória poupou jogadores e tal. Mas a atuação do Flamengo foi muito boa. O Flamengo poupou jogadores também. No Mineirão, eu acho que o Flamengo jogou muito bem no Mineirão. Acho. O empate por 1-1. Aí o passeio no Mirassol, não teve nem graça o jogo. Parecia um treino, né? O 5-1 do domingo. E ontem chegamos ao melhor momento que eu vi de um time brasileiro nesse ano. Eu acho que foi grande atuação de um time esse ano. Na Libertadores, certamente, e na temporada tem que pesquisar um pouco mais, mas é difícil nesse nível, né? Na temporada, o melhor jogo do Flamengo, na minha opinião, é claro, foi o jogo contra o Cruzeiro. Não teve outro. Eu não me lembro de um jogo no qual o Flamengo foi tão superior assim
e também levando em consideração o nível do adversário, porque o Cruzeiro é uma grande equipe, galera. Então, assim, levando em conta o adversário e o nível de futebol apresentado, o melhor jogo foi contra o Cruzeiro. Esse agora, da volta no Maracanã, claro, né? Você lembra que alguns... Pelo tamanho do jogo, dá pra eu acho cravar. que sim, Dá pra cravar. eu acho que na Libertadores, certamente. O tamanho do jogo e contra quem jogou. Exato, foi, acho que dá pra cravar. Você lembra que teve uma seleção que a gente participou, nós três, só não estava o Coutinho, e que estava se discutindo muito a questão do mercado do Flamengo, e eu dizia que assim, era muito mais importante o Flamengo olhar para dentro e tentar melhorar o que tinha já lá dentro do que propriamente ficar se preocupando com o mercado. Era óbvio que era importante contratar, se puder contratar e qualificar é bom, mas que o Flamengo já tinha material humano suficiente para jogar bem e que essa tinha que ser a discussão. Por que o Flamengo não está jogando bem? E aí tem toda essa questão que o Coutinho trouxe, dos jogadores estarem voltando, de 9 jogadores envolvidos na Copa do Mundo. Fisicamente, o Paquetá chegou machucado, o Arrascaeta voltou machucado, e esses caras estão entrando em forma. E aí, ontem, eu olhando para o jogo assim, a gente normalizou o Paquetá no banco do Flamengo. Sim. O Paquetá foi titular da seleção brasileira na Copa, gente. E a gente normalizou ontem ele no banco. Tudo bem. Ninguém falou assim, caraca, o Paquetá tá no banco. O Danilo foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo e ontem sequer entrou em campo. E tá tudo bem, ninguém fala que normalizamos até o Pedro banco na Libertadores, mas aí é uma discussão vezes. Que houve, né? Teve gente que achava que ele deveria jogar e tal. Mas assim, a gente ontem, quando saiu a escalação do Flamengo, ninguém olhou e falou assim, caraca, o Danilo titular da seleção na Copa tá no banco. Caraca, o Paquetá titular da seleção tá no banco. Então, era isso que estava faltando pro Flamengo. O mercado é importante, mas o Flamengo tinha que olhar para dentro. O Flamengo tem material humano suficiente para fazer o que fez ontem. Jogar bem, amassar um adversário no Maracanã, se classificar com sobras. Vai ser sempre assim? Provavelmente não. Vai ter dia que o Flamengo vai jogar mal, mesmo com esses caras todos. Mas o nível que tem que ser esperado do Flamengo é o que a gente viu ontem. Mas é um Flamengo que melhora muito e algumas coisas me chamam a atenção nesse Flamengo de ontem, né? Primeiro, o nó tático que o treinador rubro-negro deu no treinador dois do jogos, Cruzeiro, né? Os dois jogos. Esse aqui foi brincadeira o que aconteceu. O que eu esperava que o Cruzeiro fizesse no primeiro jogo foi o que o Flamengo fez nesse segundo jogo aqui. Né, de fazer pressão. Quando o Cruzeiro ameaçava sair a bola, tinha 3, 4 jogadores do Flamengo que, assim, eu tenho uma imagem muito clara do PSG com do Dembélé, quando tem uma saída de tiro de meta do adversário e tem uma imagem do Dembélé, assim, como se fosse um cão raivoso querendo roubar a bola, sabe? E, assim, você vê o aspecto do atleta, você faz a leitura corporal, meu irmão, o zagueiro que vai sair a bola, assim, eu vou jogar a bola lá pra frente, porque senão o cara vai roubar a bola. E a gente viu esse Flamengo ontem. Era o Pedro, era o Arrascaeta, o Samuelino, os caras, quando você faz a leitura corporal dos atletas, é assim, se demora, a gente vai roubar a bola. E a gente vai roubar a bola. Então, automaticamente, isso cria uma certa dúvida, um certo medo nos atletas do Cruzeiro. Eles não conseguiram sair jogando. Primeiro tempo. Eles não conseguiram sair jogando. Agora, no nó tático que eu vejo assim, o Pedro, muitas vezes, a maioria das vezes, você vai ver o Pedro recebendo a bola como meia. Verdade. O Pedro, ele tira a referência da zaga do Cruzeiro e vem receber como meia. O Pedro, muitas vezes, quando o Flamengo estava defendendo, ele estava na área, Uma defendendo. coisa muito interessante também, não sei o que vocês acharam, assim, acho até que no primeiro tempo ele errou mais do que ele vem errando, que é o Samuel Lino, mas a movimentação dele Impressionante. acaba com a marcação do Cruzeiro. Inclusive, assim, no gol acontece isso. Ele sai do meio para... Exatamente. Então, assim, você vê que isso é muito treino. Por isso que eu falo do nó tático, isso é muito treino, é muito trabalho. O Samuel Lino, ele foi um dos jogadores, né, que mais cresceu com o Leonardo Jardim. Facilmente foi o jogador que mais cresceu com a chegada do Leonardo Jardim. O Samuel Lino tá jogando demais. Tá jogando demais. Com o Felipe Luiz, eu sinto, né? Não sei se era isso, mas eu sentia que o Samuel Lino, ele era mais preso à tática de marcar do que ele ter a liberdade de fazer as jogadas. Claro, uma hora ou outra ele fazia umas jogadas com o time do Felipe Luiz. Mas com o Leonardo Jardim, eu sinto, né, que ele tem mais liberdade para criar as jogadas, para pensar as jogadas, jogando como um meia, que é mérito do Leonardo Jardim isso. Colocar ele para jogar como se fosse um meia. Claro, ele indo pelas pontas também, né? Claro, porque ele é um ponta. Mas eu sinto isso. Eu sinto que o Leonardo Jardim consegue extrair o máximo da capacidade que o Samuel Lino tem como jogador de futebol. E isso é muito bom para o Flamengo. É muito bom ver o Samuel Lino voltando a jogar em alto nível, que é o que a gente espera dele, né? Porque foi um jogador caro, um jogador que custou 25 milhões de euros. Então ele tem que fazer isso mesmo. E o Leonardo Jardim tem conseguido extrair o máximo do potencial dele. E isso é maravilhoso, meus amigos.
É muito trabalho. Então você vê a evolução do Flamengo nos momentos que mais precisam. É o momento mais importante na temporada, você vê o Flamengo, que já é forte por si só, por natureza, evoluindo ainda mais. Então, assim, cara, o que o Pedro fez ontem, por exemplo, abrir espaço para o Arrascaeta atacar espaço, para o próprio Plata atacar espaço, trazendo consigo dois zagueiros, sabe assim, tirando a referência, criando dúvida, assim, para mim foi esplêndido. Muito bem, nação. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se você gosta, se inscreve, deixa o like, comenta aí o que é que você achou, dá a opinião dos comentaristas aí da Globo, né, do Sport TV. Um abraço, até a próxima e fui! Tchau!